E aí, galera, tudo bem? Então, estamos aqui para a correção, para os comentários da prova da UX Verão 2021, cuja característica, para quem já submeteu ela deve lembrar, e para quem não conhece agora vai saber, é um texto apenas, bastante longo, complexo, normalmente de um autor renomadíssimo, e 10 questões, que se dividem quase sempre entre uma de regência, uma de pontuação, bastante complexa, pelo menos duas questões de nexos, uma de vocabulário e, abundantemente, interpretação de texto. Essa prova ela é um bom treinamento para, numa ordem crescente de dificuldade, Fevale, Unicinos e PUC, correto? Ela é uma prova que eu poderia te dizer assim, ó, gabaritável, ela é gabaritável. Qual é o melhor resultado que a gente pode obter aqui? Cara, entre 9 e 10. Não posso te deixar acertar menos. Tá? A gente vai empregar esses 15 minutinhos aqui para que tu aprenda sobre essa prova, aprenda a desdobrá-la e também, com ela, com essa ferramenta, consiga daí gabaritar provas posteriores, que logo, daqui a uma semana ou duas, já estaremos fazendo. O que é, pessoal? A primeira questão, a questão número 1 dessa prova, que vem estruturada em cima desse belo texto de um cara chamado Alberto Mangel, um dos maiores escritores argentinos, atualizado canadense, recentemente falecido, que tem um dos melhores livros que eu já li na minha vida, que é Uma História da Leitura. O Mangel é um dos mais famosos leitores da história recente, na literatura, na crítica literária e por diante. A questão ela parece ser de crase, mas nós somos as linhas 16, 19 e 28, e nós vamos encontrar ali. Na linha 16, eu vou ir contigo em todas, tá? Vamos analisar a prova bem detalhadamente. Tu tem algo semelhante, como é que é a expressão que tu usa ali? É um pronome demonstrativo, lembra? E mesmo no masculino, semelhante é a alguma coisa. Então aquele tem que ter a crase, porque ele precisa absorver a preposição. Então você tem crase com regência nominal, que deve de te lembrar, nós salientamos enormemente para a regência nominal cair um monte, porque é uma baita fraqueza que nós temos, não é tão programada quanto a verbal. Depois, meus livros eram para mim transcrições ou glossas, olha bem, daquele outro. Glossa é tipo assim, uma versão. É mais complicado que isso, mas você pode entender. É como dizer versão de outro livro, glosa de outro livro. E, finalmente, tu vai lembrar agora das aulas, não só de crase, regência, mas sobretudo de sintaxe. Aquela última lacuna, quando eu digo assim, ó, depois, tarde da noite, minha cama tornou-se lugar mais seguro e resguardado para ler naquela nebulosa região entre a vigília e o sono, é porque eu preciso do adjunto adverbial ali. Se eu não colocar uma preposição, eu vou dizer ler aquela região, não, mas eu não quero ler a região. Eu quero ler outra coisa naquela. É um adjunto adverbial de lugar, talvez até de tempo, pela muita metaforizada figura empregada aqui, tá? Mas é um adjunto adverbial. O que interessa é a função sintática, então tem que ter preposição. Então eu tenho uma regência nominal na letra A, na letra C, perdão, D de glosa, e depois a regência sintática do adjunto adverbial. Tranquilo? Muito bem. Naquela região pode ser até móvel, né? Para ler, naquela região ler, adjunto adverbial. Questão 2, questão de nexus. Observa bem, então. Tu tem o uso dos ous ali. Lemos para compreender ou começar a compreender. Deu uma desculpa para a privacidade ou talvez tenha dado um sentido à privacidade. Aí o cara te diz, são duas orações adversativas. Pá, isso é infantilidade. Ou não vai ser adversativo nunca. Não dá ideia de negação. Expressa dúvida e hesitação, os fatos se realizam em tempos diferentes. Estão conjugados da mesma forma os verbos, né? Não pode ser tempos diferentes, né? E são alternativas, que nem sempre são dúvidas. Dúvida e hesitação é um pouco mais pejorativo. Marca uma ênfase em relação à primeira oração? Não tem nexo para ênfase, não. Liga duas orações em sentido distinto e exerce uma função excludente. Essa aí, que é a resposta, ela é interessante em função do que? Claro que elas são de sentidos distintos, porque compreender e começar a compreender não pode ser a mesma coisa, por isso que elas são também excludentes. E uma desculpa não é um sentido para a privacidade, são também diferentes, gabarito e letra D. E não são duas formas de dizer o mesmo, como aquelas expressões tipo ou seja, lembra? Ou melhor, que até podem unir, tipo assim, ó, um elemento e seu oposto que tem sentidos similares, mas é claro que não é o caso aqui. Então, questão 2 de nexus, ok? Questão 3, nexus de novo. O gabarito aí da 3 é Equador, né? Então, olha só, mesmo ainda a linha 4 compara dois sistemas. Não, cara, mesmo é o nexo de... lembra aí, concessão. Lembra? É
embora, apesar, ainda que, mesmo, posto que, se bem que, conquanto, malgrado respeito, ok? Mas também estão na oposição. Não, cara, mas também é adição, é nexo aditivo. Aí nasceu o cara diz, mas enfatiza e qualifica. Não, aí é nexo adversativo, correto? Aí é nexo de oposição. A letra D, por que descaracteriza o significado? Coitado, por quê? Né? Nem tem essa força toda. O único sentido do porquê é causa ou explicação, né? E a segunda ocorrência do linha 34 conecta duas orações sem sentido aditivo, inclusive. Se for na linha 34, vamos ler. É bom ler, é bom aprender. As frases são assim, ó. A essas leituras e por esse motivo voltei repetidamente e ainda volto. Na realidade, é esse e, né? Que voltei e ainda volto. Com duas orações, dois verbos conjugados no indicativo e, consequentemente, como ele diz na letra E, sentido aditivo. Beleza? Muito bem. 3 nexos. Equador. Cara, 4 agora vai te dar uma pesadinha, porque a questão ela é de pontuação. Então vamos analisar detalhadamente, porque está ligado a tudo que vem pela frente aí, Unicinos, Vale, PUC, vai pedir pontuação. Então, o ponto e vírgula, a linha 4, marca uma consequência do período anterior. Cara, ponto e vírgula como consequência é uma afirmação um pouco audaciosa. Vamos ver se é verdade. O cara diz assim, mano, para a linha 4. Mesmo em sociedades que deixaram registros de sua passagem, a leitura precede a escrita. Essa leitura precede a escrita, eu vou usar as questões depois. O futuro escritor deve ser capaz de reconhecer e decifrar o sistema de signos. Eu acho que isso é causa, não consequência. A leitura precede a escrita porque o escritor deve ser capaz de reconhecer. Então, descaracterizamos a primeira. A segunda diz assim, o discurso indireto livre das linhas 6 e 7 introduz fala que é intercalada ao narrador. Essa aqui eu vou lá também, porque discurso direto e indireto é esse formato de pergunta porque gosta de fazer. E se tu olhar nesse intervalo, linha 6 e 7, aqui é do slam, não tem fala ali. Não tem fala em lugar nenhum. Tudo bem que o cara está usando o texto em primeira pessoa, mas não é discurso direto. Entendeu? Isso é um formato de crônica mais sofisticado, bem típico da UX, aliás, na crônica com alto valor intelectual, mas não tem diálogo, não tem discurso direto aqui, completamente enganosa a afirmativa. Vamos lá, C. Aí na C vai nos dizer assim, as informações contidas nas parecem linha 3 poderão ser suprimidas sem prejuízo para o sentido da frase. Então, agora eu vou te dizer uma coisa engraçada, muito estilo UX, sabe? Teoricamente, isso tem que ser verdadeiro, porque o que está entre parênteses deve te lembrar das aulas de substituição de sinais de pontuação, né? Não contribui para o sentido global da frase. Normalmente é uma ressalva, um detalhe, uma retomada de uma coisa só como lembrete. E a frase ele te diz essa adoração ao livro é um dos alicerces de uma sociedade letrada. Aí ele faz uma descrição do detalhamento que o livro pode ser pergaminho, papel ou tela. Mas eu poderia ler a frase sem ele, correto? Guarda bem então, tá? Essa aí vai ser a resposta. Porque, curiosamente, o parênteses vai voltar na letra E. Na letra D diz assim, os dois pontos da linha 22 poderiam ser substituídos por vírgula. Cara, a questão assim, ó, muito URGS e PUC muito baixadas aqui no espírito da UX nesse caso, né? Por que na linha 22 eu não consigo fazer essa substituição? Porque eu vou gerar... Cara, se não entendeu ainda, está na hora, eu estou aqui 24 horas por dia para te explicar isso, né? Para as fragmentadas semesas. Ali na linha 22, eu quero dizer assim, ó, era nos livros que eu encontrava o universo, gerido, classificado, rotulado e mediado. Ainda assim foi unidade, tá? Tu tem os dois pontos introduzindo o elemento explicativo para o universo. Beleza. Tá? Só que os dois pontos é o único sinal chamado ponto que admite isso, ter um fragmento depois. Correto? E não uma frase completa. Lembra o que é frase completa? Não tem um verbo conjugado ali. Ok? O que o ponto e vírgula não permite, não admite. Eu só uso ponto e vírgula com frases completas. Ou mesmo que esteja em paralelismo com verbos. Então tá errado. Beleza? Tudo bem? Vale a pena assistir isso. Porque eu estou na prova da UX, na Recôndita, Caxias, entendeu? E ainda assim lá, os caras estão interessados naquela loucurada que eu fiz na terceira aula de pontuação, que tu achou que não servia para nada, mas está aí, correto? Olha agora a frase da letra Equador. A oração apresentada entre parênteses, a letra 17 é dispensável ao período.
Sabe que isso não deveria dar muito certo, né? É dispensável ao período, a não ser que, cara, invoco agora as inúmeras vezes que nós falamos isso aí, até os parentes estejam mal empregados ali. Por exemplo, naquela frase que tu diz assim, ó, olha a linha 36 no finalzinho. Achava que minhas opiniões frequentemente coincidiam com as deles. E, para usar a frase de Montaigne, passei a seguir-os o rastro. Não deveria ter parentes ali. Não deveria ter. Não deveria ter por quê? Porque os parentes são para informações secundárias. E naquele caso, para que eu saiba que a frase que segue não é dele, que é, nesse caso, sim, tá? O discurso direto, a citação do Montaigne, eu não poderia colocar entre parênteses. Então, essa informação é imprescindível para valorizar a frase posterior, porque é o discurso de autoridade, é o argumento de autoridade que eu preciso ter ali, correto? Para fazer sentido a frase, para valorizar o discurso. Então, não deveria ter entre parênteses. Por isso que é. Opa, olha o dedo agora. Gordita. Por isso que na 5, na 4 da letra E, eu não posso admitir como resposta dispensável, porque ela que valoriza a citação posterior. Beleza? Pesquinha, né, cara? Por isso quase todo mundo faz 9 nessa prova, que é um baita resultado, mas dá para gabaritar. Vamos ver agora a questão 5, que é a terceira questão de nexo dessa prova. É meia prova de nexo, cara. Vai estudar? Olha como é que ele diz ali. Depois que enfatiza a ideia que introduz. Aqui eu vou fazer umas por aqui, tá? Cara, depois que. Não enfatiza coisa nenhuma. Depois que, da ideia de que. Dá uma simples ideia de tempo, né? Uma vez que remete a uma condição expressa na oração anterior, uma vez que nesse caso é causal, correto? Quer ler ali? Vamos ler ali, eu acho que vale a pena. Quando o cara diz na linha 25, puxando um pouquinho. A leitura deu uma desculpa à privacidade, talvez tenha dado um sentido à privacidade que me foi imposta, uma vez que, durante a infância, depois que voltamos à Argentina, vivi separado da família. Por que vivi separado? É causa com certeza. Okay? Aí na letra C tem assim, então expressa uma retificação. Cara, então, ou uma ideia de tempo, ou uma ideia de consequência. Ali na linha 26, aquele então é tempo, tá? Meu lugar favorito da leitura é no chão, naquele momento, naquela ocasião, a partir de então, ok? Depois na letra C era do então, na letra D nós teremos assim, ó, sob pressupõe subordinação e essa posição superior a outro plano na linha 27. Umas expressões sofisticadas, né? Uma colega de vocês aí que estava comentando essa prova, logo depois ela disse assim, tem uns negócios assim que são tão sofisticados, né? E depois, quando eu vi a resposta, ela é banal, chega a dar um medinho, dá um frio na barriga, né? E quando o cara diz a linha 27, ó, pesa enganchado sob uma cadeira, não é subordinação. É só uma questão de posição, é uma relação espacial embaixo da cadeira, né? Pela letra I, o cara vem com essa cara dura e diz assim, ó, embora expressa concessão, sim, é a única coisa que faz, né? Embora a conjunção concessiva da ideia de negação. Gabarito da letra E, na terceira questão de anexo dessa prova. Muito do que vem pela frente será assim. Se liga. Olha 6. Aqui na 6 nós vamos ter trabalho, tá? Então eu te proponho fazer assim, né? Eu vou deixar aqui, tá? E vou ler uma por uma e vou indo lá com paciência, tá? Sobre o qual da linha 16 se refere a sentimento da linha 17? Não. Esse sobre o qual da linha 17 vai ser, bem, isso me causava um sentimento tanto surpreendente, mas desapontador. Não, perdão. Experiência veio a mim por meio dos livros. Mais tarde, quando me deparava com algum conhecimento, circunstância, algo semelhante sobre o qual havia lido. É sobre algo que eu havia lido, correto? Então, errada a letra A. Vamos ver então a B da 6. A B da 6 vai te dizer assim, cuja tem como referente fala na linha 20. Aí na linha 20 o cara diz, o cuja olha bem, desde a linha 19. Meus livros eram para mim transcrições ou glosses daquele outro livro colossal, que é a Bíblia, né? Miguel de Unamuno, famoso poeta, e um soneto fala do tempo, cuja fonte está no futuro. Cuja fonte é a fonte, fala do tempo, cuja fonte está no futuro. Então, é a fonte do tempo. E não, como diz a 6, fala, correto? Para quem tem como referente o anafórico Ilman,
E referente catafórico, o que vem antes e o que vem depois, histórias da linha 30. Também não, olha só. Da linha 30, aquele para quem, assim, ó, olha embaixo, o psicólogo Hillman afirma que a pessoa que leu histórias, ou para quem leram histórias, é para a pessoa, né? Para as pessoas que leram histórias, para quem leram histórias para elas, para as pessoas. Mas é uma alternativa. E na letra D, que vocês estão ligados, vai ser a resposta, diz assim, ó, a qual refere-se ao núcleo pessoa. Depois vamos ver o do qual do 33, tá? A qual da linha 31, vamos fazer os dois juntos. A qual da linha 31 diz... está em melhores condições, tem prognóstico melhor do que aquela a qual precisa apresentar as histórias. Exatamente como diz ali, é a pessoa é qual precisa apresentar, para quem é preciso apresentar. Na linha 33, algo vivido por meio do qual se vive por meio de alguma coisa. Então, na realidade, na letra D é pessoa, que é a resposta, e na letra E é modo e não prognóstico. Tranquilo? Isso é uma questão de referência de pronomes, correto? Questão apenas trabalhosa, questão de atenção. Essa não dá para errar. Tudo bem, estou tranquilo. Mas isso é apenas trabalho braçal, correto? Referência do pronome relativo, aquilo que está antes, na maioria das vezes. O cujo concorda com o primeiro se refere ao anterior como todo pronome relativo, então não pode ter dificuldade. 7. Agora a finaleira interpretação de texto. A 7 vai dar letra A. Claro que ler é uma prática inerente ao ser humano, correto? Tanto que ele diz que a gente lê antes de saber ler. Como é que é aquela frase que eu disse antes que eu ia usar? A leitura precede a escrita. Então, por isso que a letra B está errada. Porque a gente lê no sentido de compreender o mundo. É isso que ele quer dizer o texto inteiro, e não ler apenas letras. Tanto que ele diz que ele já lia e depois ele aprendeu as letras, correto? Então a B está errada. Não tem nada a ver com a norma culta, porque a gente lê coisas que não são escritas. Processo dicotômico pressupõe interação consensual entre o leitor e a obra. Não, a leitura é mais do que a obra literária. E não é uma forma de registrar o vívido em sociedades ágrafas. Ágrafas vocês sabem o que é, né? Mas que não têm alfabetos. Por exemplo, as sociedades indígenas brasileiras são ágrafas. Isso cai bastante na gente, liga, né? Nunca houve escrita entre os índios brasileiros. Mas, mesmo assim, as ágrafas e as que têm alfabeto, ambas dão sentido para a leitura. Uma forma de registrar pode ser a leitura. Muito bem. 8. Nós temos aí uma questão de sinônimos, correto? E é claro que tem uma metáfora ali, né, do digerido por assimilado. Aí a resposta vai ser letra A. Classificado não é generalizado, pelo contrário. Classificar é tu compartimentalizar, organizar, seria melhor. Rotulado por etiquetado, não. Etiquetar de etiqueta, né? E rotulado tem outras conotações, entendeu? Como classificado, até mesmo pejorativas, como ganhar uma pecha, uma marca de preconceito. Meditado, por mitigado, não. Mitigado é diminuído, reduzido, pressionado, né? E formidável, de incrível, não é como hedonístico, que é ligado ao prazer. Aí é relativamente fácil, né? 9. Interpretação. 9 e 10 na prova do que sempre fecha a interpretação. Então, a 9 vai dizer assim: ó, Cervantes e Platão traduzem suas obras com sentimento subversivo e anárquico. Não, o texto não diz isso. Só fala que o Cervantes lia de tudo. A experiência divina da leitura pode frustrar subsequentes vivências fora do livro. Isso ele diz, né? Porque ele tem aquela sensação, lembra? No parágrafo, deixa eu te mostrar o parágrafo. Aquele que ele fala do déjà vu. O que quer dizer? Vocês conhecem essa expressão, né? Que na realidade em francês, pessoal, é déjà vu. Déjà é já, correto? E o vi é visto. Déjà vu é já visto, correto? Que diminui um pouco a expectativa da descoberta do mundo real, porque nos livros ele já conhecia. É a parcela da linha 15 até a linha 18. Por isso o gabarito da 9 aí tranquilamente vai dar a letra D. E depois, na C, a leitura de clássicos é uma opção para o leitor que tem um pouco do domínio linguístico, o texto não diz nada disso. Sociedades letradas são aquelas que a leitura antecede a dos clássicos. Tem uma frase parecida com isso, mas não tem nada a ver. E as sociedades ágrafas baseiam seus conhecimentos e registros escritos para se perpetuarem. Cara, daí é o seguinte, ó, totalmente contraditório, porque as ágrafas são as que não têm registro escrito, ok?
Na 10. Olha só, a leitura causa insônia foi feita para vigília. Esquece isso. Despreza isso. Não tem nada que ver. Tá? Manga era refugiado, por isso foi privado do convívio da família. Não. Ele foi privado porque ele morava afastado da família, mas não dizem não que ele foi refugiado. Tá? Ele até morou fora da Argentina mesmo, fez a sua vida fora, mas não como refugiado. Né? Ele saiu voluntariamente. As citações de Platão e Montanha corroboram as ideias de Manga, claro, né? Por isso que é o argumento de autoridade. É exatamente isso que faz o argumento de autoridade, corrobora as ideias do autor. A leitura feita ou ouvida na vida adulta traz benefícios a curto prazo. Ele não diz isso. Talvez seja a longo prazo. Né? Manga acreditava ser capaz de escrever sua opinião para os leitores que liam. Também não diz isso. Essa é uma das especialidades de muitas dessas provas que vocês vão fazer. Né? Afirmações que não estão contidas e que fatalmente não pode simplesmente generalizá-las, ok? E gostaram da prova bem gabaritada, espero que vocês tenham feito mais com treinamentos. Nós vamos dar uma pesquisadinha também em Ciências Frivalha para ver como é que era, talvez elas sejam um pouco mais difíceis, e PUC também, que sabe, já está prontinho no site. Antes de terminar, quero dizer só mais uma coisa. Parabéns para o nosso aluno que ficou em primeiro lugar, não, que é a mais amada de todas, Rafaela Malmo. Aí, valeu, Rafa. Um abraço e até a próxima.